Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E nós estamos aqui essa noite com mais uma live, com mais um conteúdo de relevância e importância. Então, eu vou pedir para vocês mandarem aviãozinho para os amigos de vocês, colocarem coraçãozinho, também salvar a live, porque o Instagram, ele entende que o conteúdo que vai ser passado aqui essa noite é um conteúdo de muita relevância. E eu quero salientar, né, que realmente é um conteúdo de muita relevância. Em períodos de pandemia, né, quem não está sendo acometido por alguma patologia de ordem capilar, emocional, material, né? Então, hoje, teremos a parte 2 da live com a doutora Aline Pucci, né? É a nossa convidada de hoje, a doutora Aline Velasco Pucci, médica pela Universidade Católica de Brasília, dermatologista membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologista, especialista em tricologia médica, professora e palestrante na área de dermatologia e tricologia. Galera, o tema de hoje é bastante interessante, porque nós vamos falar do Covid e as suas problemáticas e consequência pós recuperação do vírus. Também vamos falar de alopecia por tração. Alopecia por tração, hoje eu me caracterizei para mostrar para vocês e também vou poder dar o meu depoimento. Gratidão a Rádio que fez essas tranças maravilhosas, e aí eu vou falar depois para vocês. Também vamos falar sobre alopecia areata, e eu já percebi que a doutora Aline entrou e tem entrado bastante gente. Fiquem bastante à vontade. A live, vocês também, vamos falar de coceira, de algumas de suplementos, mas vocês também fiquem à vontade para participar da live, para fazer perguntas que vocês tiverem dúvida. Sejam todas perguntas todas bem-vindas, e vocês serão muito bem-vindos aqui na live. Eu vou convidar a doutora Aline, tá bom, gente? Para ela entrar. Enquanto isso, eu vou falando mais um pouquinho aqui. Eu acabei a citação para a doutora Aline, né? Então, como estou esperando ela entrar, né? Vamos esperar com calma, né? Boa noite, doutora Aline, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tá linda! Obrigada, você também. Obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda, eu apresentei o seu currículo anteriormente, né? Eu falei para os convidados, para as pessoas que estão participando da live, que eles podem fazer pergunta para nós também, independente do tema ou dentro do tema, né? E é isso. Vamos começar? Tô caracterizada, você viu, para falar de Tô vendo! tração. Ainda bem que é de vez em quando só, né? Tô Ainda bem de olho nisso aí. Ainda Tá bem. linda. Obrigada, doutora. Eu sempre quis fazer. Tô me sentindo Alicia Keys, mas eu sou a Vera Bolsa, por favor. Tá linda. Então, vamos começar, né? Gente, Vamos. eu vou começar com uma pergunta que a gente tem bastante curiosidade, que é um tema muito atual que está acontecendo nesse momento. Aliás, o tema que foi escolhido são todos atuais, porque inclusive estiveram pessoas em um programa de televisão bastante famoso, né, que evidenciaram algumas patologias, como alopecia de tração, que tem a ver com tranças, né, o que pode causar ao utilizar essas tranças. Também temos a alopecia areata, que são pequenas placas, falhas que aparecem no couro cabeludo, que foi através do Lucas, as tranças, a Carol Conca, mas teve a Lumena, teve muitas outras lá que usavam trança, e esse estilo muito empoderado da representatividade, que é chamada agora negros, né? Então, assim, tem consequências também. Eu vou falar na minha pele o que aconteceu, o que eu sinto, como que é essas tranças. E também vamos falar sobre Covid. Vamos começar com Covid, hein? Ó, então a pergunta vai. Sabendo que o vírus Covid pode deixar sequelas acometendo a pessoa adoecida a um eflúvio telógeno agudo, ou seja, após um trauma
que pode ocorrer devido a algum tipo de circunstância traumática, estressante. Pode vir a ocorrer queda após 60, 90 dias do trauma. Coincide com os estudos de pesquisa, né, que eu fiz antes de chegar até essa live, né? Um pouco em todos os países, gente, isso está acontecendo um pouco no mundo inteiro, em Londres, na Itália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, um pouco em todos os lugares, pessoas que foram acometidas por esse vírus, e o vírus, a professora, a doutora Aline, vai explicar melhor o que a gente pode ser acometido devido a esse estresse. Ele causa perda capilar, dor de cabeça, perda de memória, um estresse excessivo, porque você não sabe como você vai lidar com essa doença, né? E ele ainda é uma incógnita na área da saúde, da medicina e do embelezamento, porque ele causa sequelas muito graves, né? Inclusive, as mulheres são aquelas que mantêm as sequelas por tempo mais longos, e em alguns casos, alguns homens ou mulheres são acometidas por estar com uma desordem de alimentação, de disciplina, então, ou seja, colesterol alto, diabetes, tudo isso é um grande hipertensão, doenças autoimunes, tudo isso é um grande chamariz para o Covid também. Então, é importante ter uma alimentação saudável. Então, o que eu vou perguntar para a doutora Aline é como que a gente tem que se comportar, reagir diante de uma situação que vem causando tantas problemáticas no nosso cabelo, na nossa pele, coceiras, porque causa todos esses tipos de inflamação, nos estudos que eu li. Pode falar, doutora Aline. Vamos lá. Então, tá bom. Assim, o Covid, realmente, a gente tem recebido bastante paciente, né, pós-infecção com queda de cabelo, com o tão falado eflúvio telógeno. Todo mundo já ouviu falar esse nome em algum momento. A queda de cabelo relacionada à Covid, ela pode, quando a gente fala do eflúvio telógeno, ela pode estar relacionada somente à infecção viral. A gente sabe que infecções são um dos gatilhos, né, para o eflúvio telógeno, para a queda de cabelo. A gente vê isso em outras infecções virais, né? Isso não é uma particularidade do Covid. Então, por exemplo, as arboviroses, dengue, chikungunya, isso tudo pode levar a um eflúvio telógeno. Uma infecção urinária pode levar a um eflúvio telógeno, né? Então, a infecção, o que a gente observa no Covid é mais ou menos, algo semelhante a isso. A gente tem um processo inflamatório, infeccioso ali, que causa um insulto ao ciclo capilar, desestabilizando o ciclo, e aí, meses depois, em geral, quando a gente fala de eflúvio telógeno, a gente calcula uma média de 3 meses após o gatilho para o cabelo começar a cair. Isso tem tudo a ver com a questão do ciclo capilar mesmo. Então, por exemplo, tem o parto, 3 meses depois o cabelo começa a cair. É uma causa de eflúvio telógeno. Faz uma cirurgia, agressão cirúrgica, é um gatilho, 3 meses depois o cabelo cai. Nas infecções virais, de uma maneira geral, a gente observa, às vezes, esse eflúvio um pouquinho antes. E no Covid, principalmente, a gente tem visto que não está respeitando tanto esses 3 meses. Tem paciente que tem a infecção e, às vezes, de forma mais recente, ele começa a perder bastante cabelo, bem característico de um eflúvio telógeno. Cai bastante cabelo. Os eflúvios estão sendo bem intensos, né? Então, aquela queda diária normal se intensifica. O eflúvio é isso, é um aumento da queda diária. Cabelo cai toda hora, a gente vê cabelo na mesa, a gente vê cabelo na cama quando acorda, passa a mão levemente, vem um monte de cabelo na mão. Isso é o eflúvio telógeno. Então, sim, o Covid, por si só, por ser uma infecção viral, é um gatilho para eflúvio telógeno. E a gente tem observado aí na média de 40 dias a 3 meses que o paciente que se infecta pode apresentar o eflúvio telógeno pós-Covid. E aí, homem, mulher, de qualquer faixa etária, né? Mas, além disso, quais outros fatores poderiam estar relacionados? O próprio estresse em si, o estresse é um gatilho também de eflúvio telógeno, né? E aí o estresse da infecção, o estresse da quarentena, o estresse do lockdown, então isso tudo pode estar relacionado e desencadeando também o eflúvio telógeno, né? E os próprios medicamentos também utilizados durante o tratamento do Covid, né? A gente sabe que alguns medicamentos estão sendo utilizados, um deles, por exemplo, o corticoide, a depender da fase da infecção, é utilizado, e ele pode, posteriormente, ser uma razão também da queda capilar. Então, são vários fatores envolvidos, a queda é muito intensa.
A gente tem visto também alguns relatos de caso do paciente que perde o cabelo no momento da infecção, né? Então, simulando ele um eflúvio anágeno, um escopo muito agudo, ele está naquela fase aguda e ele perde muito cabelo. Aí já não seria um eflúvio telógeno, mas um eflúvio anágeno. Então, é uma infecção nova, que a gente está descobrindo muita coisa. Além da questão capilar, a gente tem muitas alterações de pele relacionadas também, né? Na infecção, na pós-infecção. E a cada dia a gente vai descobrindo mais coisa. Mas, basicamente, do cabelo, o eflúvio telógeno pós-Covid, como todo eflúvio telógeno, não tem muito o que a gente fazer, porque às vezes o gatilho acontece e uma vez que teve o gatilho, que teve o insulto do ciclo capilar, esse cabelo vai cair, não tem jeito. O que acontece no eflúvio? A gente, um percentual de fios, né? Em geral, a gente tem vários mecanismos, mas o mais frequente, vou tentar falar numa linguagem bem simples. A gente tem um percentual de cabelos que estavam em fase de crescimento e algo aconteceu no nosso organismo que agrediu esses folículos em crescimento e eles migraram de repente para a fase de queda, sem completar o ciclo natural deles. E esses fios que estão em fase de queda, a nossa fase de queda, ela dura uma média de 3 meses. Então, 3 meses depois, esse fio já está na fase de queda, ele só vai se desprender do couro cabeludo. E por isso esse tempo. Eu tive o gatilho, ele foi para a fase de queda, 3 meses depois o fio desprende, né? Mas como eu disse, no Covid a gente tem observado isso mais recente até. Então, uma vez que esse folículo migrou para a fase telógena, que é a fase de queda, e por isso o nome eflúvio telógeno, ele vai cair. Não tem como eu voltar esse fio para a fase de crescimento. Então, tudo que eu posso esperar é que meses depois o meu cabelo caia bastante. E aí, o que a gente vai fazer é tentar, claro, além de segurar toda a angústia do paciente, porque às vezes o eflúvio é tão grande que ele pensa que ele vai ficar careca de repente, é muito angustiante, mas a gente vai tentar corrigir todos os outros fatores da saúde do paciente para garantir que ele faça uma reposição adequada e para a gente proteger de outros prováveis gatilhos que podem tornar esse eflúvio, né, ou vários eflúvios agudos de forma repetitiva, ou até entrar num eflúvio crônico, enfim. Né? Então, não tem muito o que prevenir. Quanto ao estresse, o que a gente puder fazer, claro, mas também, né, às vezes foge um pouco do nosso controle. E, claro, quem puder aí ter todo o cuidado com a saúde, alimentação, dormir bem, a gente sabe que todos esses fatores influenciam no nosso cabelo, né? O cabelo, ele sinaliza tudo que está acontecendo no organismo. Então, quem está bem de saúde, a probabilidade de se recuperar, de ter um eflúvio menos grave, a gente acredita que seja maior, né? Mas não é uma garantia, pode acontecer com todo mundo. E não só com Covid, com qualquer infecção, né? É porque o Covid é o assunto do momento agora. E tem dado eflúvios telógenos muito fortes, realmente. Sim, inclusive aqui, professora, tem algumas perguntas, né, que você já respondeu, que foi pelo estresse, pessoas que foram acometidas, tem aqui comentaram que aqui, ó, teve uma que falou assim, estou tendo muita queda de cabelo pós-Covid, né? Aí depois eu tive aqui o estresse pode causar queda de cabelo, né? Você já vai poder reafirmar para elas, né? Então, assim, teve mais uma aqui, ó. Teve o meu primo que ficou internado e foi transplantado um rins. Sim, são todos fatores estressantes. Tem alguma. Tem uma Verazize que está perguntando se tem algum tipo de suplementação. A doutora já vai explicar sobre tudo isso para vocês, né? Praticamente ela vai reintegrar um pouco mais sobre o que ela já falou nessas perguntas para vocês antes de eu entrar na próxima. Tá bom, doutora? Vamos lá. Então, assim, sobre como a gente falou, né? Assim, se a gente falar do eflúvio telógeno pós-Covid, a gente está falando da infecção viral, como acontece com a dengue, como acontece com a chikungunya, como acontece com uma infecção do trato urinário. Enfim, infecção é gatilho para queda de cabelo. E por isso que cabelo, gente, quando está caindo, precisa investigar, porque nosso cabelo nasce, cresce e cai, né? Mas quando a gente tem um excesso de queda, às vezes não é algo tão simples assim. Às vezes está sinalizando que alguma coisa aconteceu. Mas aí, como que a gente vai tratar esse eflúvio? Como eu expliquei, no caso de eflúvio telógeno, a gente tem que tratar a causa. No Covid, a causa já aconteceu, concordam? A infecção já aconteceu, né? E a gente espera que naquele momento que o paciente chegou com a queda de cabelo no meu consultório, ele já passou pela infecção, ele já tratou a infecção, a gente espera que esteja tudo bem.
Então, agora, a suplementação, ela não vai interromper a queda. Aqueles folículos que migraram para a fase telógena, eles vão cair. Se eu der um polivitamínico, isso não vai segurar o fio no meu folículo. Então, isso a gente tem que esperar, a gente tem que explicar muito para o paciente, porque ele coloca uma expectativa no tratamento. A gente até pode tratar. Eu acredito muito na suplementação vitamínica quando ela é bem indicada. Tem médico que nem acredita, porque a gente não tem um embasamento científico tão forte para suplementar vitaminas em tratamentos capilar. Mas a prática clínica, a gente vai tateando os pacientes por experiência própria também, porque quem nunca passou por um eflúvio, na minha opinião, vale a pena. Mas o que a gente tem que entender é isso. A queda vai acontecer. O que a gente vai tentar garantir é uma reposição melhor, né? Daquele cabelo que vai reentrar em fase anágena. Aquele folículo telógeno, ele volta para a anágena e vai produzir uma nova haste. Qual que é o grande perigo de quem fica tendo eflúvio? É quem tem outro diagnóstico capilar. Por exemplo, uma pessoa que tem a calvície, com eflúvio, quando ela reentra em anágeno, quando ela vai produzir uma nova haste, essa haste pode vir mais fina por efeito dos hormônios, que causam a miniaturização. Então, nesse paciente em específico, o eflúvio torna-se um problema, porque toda vez que cai, ele avança da outra doença e aí lá na frente ele fica bem mais calvo. Então, a nossa atenção é voltada principalmente para esse paciente. Agora, é isso que a gente tem que entender. Tem o que fazer, tem muitas coisas a serem feitas, mas o que tiver que cair, vai cair. O que a gente vai tentar fazer é a reposição. Tá, posso suplementar vitaminas? Posso, mas eu não vou interferir naquilo que foi programado para cair. Eu vou garantir uma reposição melhor desse cabelo. Então, a queda, ela vai acontecer de qualquer forma. E aí a gente precisa, né? Dura aí uns 3 meses, o cabelo caindo. A gente tem que segurar a ansiedade do paciente bem sofrido, né? Principalmente para as mulheres, obviamente por uma questão estética, de autoestima. Então, é muito complicado esse momento. Mas, se minha saúde está em perfeito estado, eu vou fazer essa reposição passado esse período, meu cabelo volta ao normal, tá? Mas, assim, é difícil a gente pegar alguém que não tem outro probleminha, que a saúde não tá, né, que a alimentação tá ruim, enfim. Então, a gente olha isso tudo, né? A gente corrige todos os sistemas para a gente garantir uma reposição adequada dos cabelos. Um beijo, Anália. Ou seja, né, professora, as pessoas que são acometidas por androgenética masculina, feminina, elas já estão mais suscetíveis, né, a ter essa queda. Então, o COVID, na verdade, ele só entra, né, criando essa inflamação mais aguda, né, nos folículos pilosos e expelindo os folículos que estão já em fase pré-queda, porque travou? Você tá travada. E agora? Vamos ver. Quer? Ok, peraí que eu te chamo de novo. Eu já chamei a doutora Aline, começou a travar um pouquinho, então ela já vai entrar, tá bom, pessoal? Então, o que a doutora Aline estava complementando, falando como especialista, cientista na área médica, é que o eflúvio telógeno, ele é inevitável para as pessoas que já são acometidas por uma androgenética, padrão masculino, feminino. Então, é preciso cuidar, é preciso olhar com atenção, né? Ainda ela não entrou, gente. Eu vou tentar chamar ela aqui de novo, que deu algum probleminha, tá? Vou convidar aqui de novo. Doutora Aline, vamos lá. Ela não tá conseguindo participar, gente. Aguarda um pouquinho que tá com algum problema, tá? Só um minuto que eu já vou chamar ela de novo. Fiquem aí na live, não sai, porque tem muita coisa pra gente conversar. Eu vou chamar ela de novo. Calma.
Ok, bem-vinda, bentornata. Que Eu bela não sei em que, bentornata. olha, eu não sei em que momento parou, porque aqui para mim tava tudo bem. Eu tava falando, não sei o que vocês ouviram e o que não. Vou reiterar, você estava falando sobre que as pessoas que têm uma tendência a ter androgenética, padrão masculino e feminino, já tem uma predisposição para que a queda seja um pouco mais elevada. Então, você estava nesse discurso aí, dessas pessoas. Na verdade, não é bem que eles têm uma predisposição. Eles têm o maior risco de ter danos, né, no Sim. cabelo, porque quando eles vão repor esse cabelo, eles repõem o cabelo fino, se não tiver em tratamento, né? Que é o processo de miniaturização da calvície que a gente fala. Isso, estava no processo Então, de esse miniaturização. paciente, a gente tem que ter muita atenção com ele, né? A gente tem mais atenção no momento do eflúvio com esses pacientes. Bacana. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar? Eu posso ir para um outro tema, porque a gente tem ainda bastante coisas que vocês vão gostar de saber. Senão, eu já vou pro. Ó, a doutora Aline está dizendo que está travada. Tá tudo ok aí? Bom, eu acho que tá. Então tá. A gente está em tempo real, né? Estou um pouco perdida. Então tá bom. Doutora Aline, eu vou passar para o próximo tema. Mas se alguém tiver dúvida, pode ficar à vontade que a gente volta e fala em cima, tá bom? A gente está aqui para ajudar. Eu vou começar com um tema de alopecia por tração, galera. Alopecia Tá por muito tração, bem representada aí. né? Fez bem direitinho. Eu amei, doutora. Assim, ó, devo falar que a Radani, ela é muito top. Ela tem muita experiência, vem de uma família que faz muitas tranças, né? E nós conversamos muito sobre isso, porque eu falei para ela, olha, eu vou fazer uma live, eu vou falar sobre isso, e eu gostaria muito de ter esse visual para representar, né, a minha ancestralidade, a representatividade negra, né, para até mostrar no visagismo que você pode estar elegante de trança, né? Não necessariamente você, como negro, negroide, como mongol, que é o cabelo mais oriental, asiático, ou como caucasiano, que é um cabelo mais voltado para os europeus, tipo a doutora Aline, que tem uma pele mais clara. Então, assim, em todas as raças vai ter problema. Sim, por quê? Eu tenho 41 anos, então, assim, vou começar aqui, ó. Eu não tenho muito cabelo, né, doutora? Assim, dá para ver que é pouquinho. E eu já falei para ela que eu já tive um problema quando eu tinha 23 anos, no auge da minha carreira, que eu já fui modelo, atriz. Eu perdi tudo. Por quê? Eu perdi. Quando eu falo tudo, gente, eu fiquei só com acho que 2 pouquinhos assim, ó, de cabelo. Foi um desses, essa trança mais grossa na minha cabeça inteira. Porque eu fiz todas as loucuras que muitas modelos, muitas mulheres, por não aceitação da própria raça, do próprio cabelo, acaba fazendo. Então, alisamento, prancha, escova, babyliss, aplique depois de ter feito alisamento. No dia seguinte, escovar, pranchar, fazer babyliss, porque o meu cabelo é crespo. O cabelo que eu colocava não era tão crespo, porque agora tá a moda do empoderamento, dos cabelos blacks, volumados. Mas na década até dos anos 2000, não. Bonito era você imitar o caucasiano. Bonito era você imitar o homem branco. Então, era inaceitável você ter o seu cabelo afro, né? Então, a minha experiência, como que a doutora vai relatar do ponto de vista médico, eu estou relatando do meu ponto de vista pessoa física, é essa. Que aos 23 anos eu perdi tudo, porque eu fiz todas essas loucuras e chegou a cair as mechas com o cabelo. O cabelo afro, ele é um cabelo extremamente fino, extremamente delicado. Quando eu pedi para a Rádio fazer essas tranças, eu falei, Rádio, eu não quero que você aperta. Porque eu já tinha passado pela experiência de ter sido apertado, de sair bolhas aqui, de ter usado a técnica americana, que é a técnica onde você coloca o fio através. Você trança o cabelo, ó, você faz 2, 3 tranças dessa e depois você vem costurando com uma agulha as telas e você troca a cada 40 dias. Custa tipo uma média de R$ 1.200 a cada 40 dias, com um pouquinho mais de cabelo.
Então, essa técnica, eu usei ela, recomendo no sentido se ela não for puxada igual foi puxada na minha cabeça aqui na época, mesmo tendo sofrido um trauma muito grave, eu falei, não, puxa que meu cabelo tem que crescer e ele vai crescer. Isso é erradíssimo, né? Então, eu tive muitas bolhas, mas meu cabelo depois de 9 meses cresceu e eu não coloquei mais. Eu pedi para a rádio ontem só fazer as tranças e nos lugares que eu senti que apertava, o cabelo tirava mais, eu falei, rádio, tá apertando, eu não quero sentir dor. Eu quero me sentir uma rainha africana, grega, xamânica, mas eu não quero sentir dor e eu não quero ter problema. Então, ela deixou do jeito que eu quis, mas eu posso confessar para vocês que dói um pouco, sim, tá? E não é algo que você pode ficar 10 dias na cabeça, 12, porque senão você vai sujar o seu cabelo, vai adquirir uma dermatite seborreica, por mais que a gente é negro, não tenha um cabelo oleoso, mas você pode vir a adquirir. Tomar cuidado na hora de tomar banho, sabe? Colocar para cima para não molhar, para não mofar o cabelo e não estragar. A Rádio falou que o meu cabelo está muito saudável. Você é o cabelo mais saudável que eu já fiz. Mas porque eu tenho todos esses cuidados devido a todos os danos que eu passei. Então, o que a gente vai deixar claro para vocês, que é um tema que foi muito explorado no Big Brother, né? Através da Carol Conká, da Lumaca, de todas as outras. Eu nem lembro o nome de todas porque eu não vejo TV. Mas eu vi de relance o que aconteceu, né? Essas tranças podem causar trauma, sim. Entendeu? Tranças, prancha. Então, a doutora vai falar sobre isso. Trança, prancha, escovas, alisamentos de progressiva, os danos que podem vir a causar através dessa força de tração. Pode falar. Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem, Vera? Porque eu tô vendo Tá chegando tudo umas bem. De vez em mensagens quando eu falando que vejo tá que você travando. para. Tá tudo bem? Pra mim também, às vezes, você dá uma falhada. Qualquer coisa, vocês me avisam, porque aparentemente pra mim tá tudo bem aqui. Bom, então vamos lá. O problema capilar relacionado a essas tranças, né, a esses penteados traumáticos que puxam muito, é a famosa alopecia por tração, né? Então, como o nome já diz, a gente traciona muito a raiz do cabelo e isso, com o tempo, vai levar a uma alopecia que pode ser, inclusive, uma alopecia permanente, uma alopecia cicatricial em que a gente não vai recuperar mais, né? O que que acontece? Essas tranças, né, que eu acho que eles chamam de tranças nagô, que são essas bem justinhas no couro cabeludo, são os principais penteados relacionados ao risco de alopecia por tração, porque é uma tração forte, né? Você mesmo referiu que tem dor e a dor é um sinal de que tem alguma coisa errada, tá tracionando esse cabelo com muita força. E esse tempo de tração mantido, né, a duração dessa tração, e quanto mais forte ela for, maior o risco de levar a alopecia por tração. Então, começa ali com uma rarefação, uma área de alopecia irregular. Se a gente olha no exame, a gente já vai ver alguns pelos quebrados, alguns sinais inflamatórios, tem alguns sinais típicos que a gente consegue ver no exame, e com o tempo acaba levando a uma alopecia permanente que a gente não consegue mais recuperar esse cabelo. Então, na alopecia por tração, o principal é o cuidado, é a prevenção, né? Não fazer esses penteados de forma repetitiva, porque isso pode levar a uma cicatriz ali na área do folículo. E aí não são só os penteados afrodescendentes. De fato, a alopecia por tração, a gente vê ela com mais frequência em mulheres e em mulheres afrodescendentes, por uma questão até dos hábitos culturais, né? Mas também, né, acredita-se que a própria morfologia da haste do cabelo afrodescendente e a forma que o folículo piloso está organizado ali na derme coloca, né, essas pessoas com um risco maior de ter alopecia por tração. Mas pode acontecer em todo mundo. Inclusive, né, a alopecia por tração foi descrita pela primeira vez na Groenlândia, por um hábito cultural das mulheres que usavam um arranjado no cabelo, aqui uma espécie de coque com muita força. Então, eles observaram que elas começaram a fazer uma alopecia na região das têmporas, as entradas e aqui no topo da cabeça, devido a esse ato de puxar muito esse cabelo, né?
Então, bailarinas que utilizam coque, né, com muita frequência, se puxar muito esse coque na mesma posição, pode levar a uma alopecia por tração. Às vezes, hábitos religiosos, de ter que usar algum adereço no cabelo, puxar, também pode levar a uma alopecia por tração. Um rabo de cavalo muito apertado na mesma posição pode levar. Criança, né? Faixa pediátrica, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, principalmente as crianças afrodescendentes, a gente vê que as mães fazem trancinha, colocam um monte de presilha, fica bonitinho, enfim. Mas é uma tração que dura muito tempo. A gente não tem como estimular de novo esse cabelo. Então, a gente precisa. Tá falhando. Tranças na Go, que são essas bem justinhas aí no couro cabeludo. Tá travando, doutora Aline? Travou um pouquinho. Voltando mal, Oi? eu não vejo travar. Oi? Voltou. Tá, agora voltou. Tá travando ainda. Tá bom? Agora voltou. Agora voltou. Doutora Aline, tá me ouvindo? Doutora Aline? Gente, a live tá travando um pouquinho, né? A gente tem bastante gente conectada, graças a Deus. E vamos esperar mais um pouquinho, né? É um tema que interessa bastante gente, né? Ela tá terminando uma explicação sobre. Ok, entrou, pode falar. No meu tá rodando aqui, tá pensando, tá travando. Isso, agora foi, agora foi. Agora foi. Tenta falar, doutora Aline. Peraí, deixa eu ver se dá para te convidar novamente. Tá travada. Tá travada. Peraí, gente, eu vou chamar de novo. Nossa, hoje a conexão tá ajudando a gente aqui, né? Então, peraí que a gente vai falar sobre o assunto, gente. Não foge daí. Ok, vamos enviar novamente. Deus vai na frente que a gente vai terminar nosso assunto aqui. Não, E vai. nós vamos terminar nossa live, vai ficar linda. Então, travou quando você estava explicando dos outros problemas que podem vir a causar essa alopecia de tração, essa ruptura do pelo com o tecido, com o bulbo capilar. Tá. Dos penteados, foi quando eu tava falando isso, que não é só dos Até os afrodescendentes. penteados por tradições, tipo, sei lá, crenças, né? O fato de usar sempre um véu, o fato de prender para ser uma bailarina pode causar. Aí Exatamente, travou a gente. qualquer tipo de penteado, né? Em qualquer pessoa, se estiver fazendo uma tração de maneira, né, duradoura e que se repete, aí pode causar alopecia. Então, a gente vê muito em afrodescendentes, porque elas estão mais suscetíveis a isso, por uma questão, por particularidades do folículo piloso e da haste capilar, porque elas também fazem mais relaxamento químico, parece que tem alguma correlação, e também por hábitos culturais, porque fazem mais esse tipo de penteado. Mas qualquer pessoa está suscetível, Qualquer pessoa está tá bom? suscetível. Então, a gente tem que ter Professora, cuidado. oi? Isso, tem que ter cuidado. Não, Vamos falar um pouco, antes de entrar na areata, vamos falar sobre coceira no couro cabeludo, né? Porque coceira no couro cabeludo é sempre um sinal de alerta, é isso? sim, pode ser mil coisas, né?
A gente tem hábito de associar a coceira somente à caspa, dermatite seborreica, claro que é uma das causas mais frequentes, mas a coceira pode sinalizar infecção do couro cabeludo, pode ser manifestação paraneoplásica. Então, às vezes, a pessoa tem um tumor, uma neoplasia de um órgão aí, está fazendo uma manifestação paraneoplásica na pele. Pode diversas doenças, né? Assim, infecções locais, sistêmicas. Às vezes é só um couro cabeludo sensível também, que está fazendo uma reação, né? Uma sintomatologia por algum produto cosmético que está usando. Então, existe uma série de fatores que podem estar envolvidos, né? É difícil a gente dizer, né? Aí, assim, o que é a coceira? O pessoal associa muito a caspa e a dermatite seborreica, mas não necessariamente. Pode ser uma infecção fúngica, pode ser um problema sistêmico que está fazendo o couro cabeludo coçar, pode ser um cosmético que você está usando, pode ser a forma que você está lavando o cabelo. Então, o que vai dizer para a gente é anamnese, exame clínico e tricoscopia, né? Sim, e a coceira também, ó, eu percebo com essas tranças, né? Apesar de não ter sido muito apertada, o fato de puxar um pouquinho tem uma leve sensação, bem leve de prurido, eu senti. Mas até então eu não senti nada assim, ai meu Deus, não aguento, eu vou tirar essa trança. É aquela pequena sensibilidade que eu relatei, né? Então, eu percebo que o fato de estar assim, tudo bonitinha, né? Porque eu expliquei para a doutora. Eu deixei esses pelinhos aqui, que são onde que eu aplico os tônicos, né, gente? Que eu não quero ficar com um testão assim, eu já tenho um intelecto grande, assim, fica maior. Aí eu deixo esses pelinhos, aplico tônico para crescer laser. Aí ela, você quer que você trance esses daqui? Tem risco de quebra. Eu disse não. Né? Então, assim, só o fato de não pegar esses menores, mas pegar alguns mais sensíveis, dá coceira. Verdade, doutora? Tá travando, gente. É verdade? Pode dar coceira até o fato de tracionar eles. É isso, doutora? Sim, esses sinais, inclusive, são sinais de alerta, né? Coceira, dor, sensibilidade. Às vezes a gente prende, por exemplo, com muita força, fica com a sensibilidade ali, que pode ser coceira, pode ser ardência, dor. Isso é um sinal de alerta de que a atração está sendo feita de forma muito forte, né? Então, o sintoma é um sinal de alerta. Então, por exemplo, aí que você está sentindo, né, que as trancinhas estão te incomodando, porque tá uma atração excessiva. Se você ficar com esse penteado aí, né, muito tempo, ou se você repetir semanalmente, você, né, provavelmente vai caminhar para uma alopecia por tração. De jeito nenhum. É só por hoje e talvez por alguma outra vez. Eu vou fazer a trança boxeadora, eu te falei, mas muita calma nessa hora. Muita calma. Doutora, coceira, né? Quando. Isso, professora, coceira, quando a queda ela estabiliza, né? E você começa o tratamento de estimulação à base dos eletrodos, laser, suplementos, estimulação, reguladores hormonais, né? Você está passando um minoxidil indicado pela dermato. Pode ocorrer uma coceira, mas não é uma coceira desagradável, é uma coceira que ela vem e ela vai. É isso? Isso também pode ocorrer ou não? Porque eu percebo quando eu massageio bastante. Como funciona essa sensação de flexionar bastante o couro cabeludo para estimular o pelo e depois você perceber que você não tem queda, mas que ele tá limpo, não tem sinais de vermelhidão, nem coceira excessiva. A própria estimulação de crescimento, ela também pode trazer um pouquinho de coceira para o couro cabeludo? Não, Não? não. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão Estamos, me agora ouvindo? Porque estamos. eu fico recebendo mensagem que eu tô travada aqui no. Tá ok? Vocês estão me ouvindo? Agora tá.
Tá, então assim, não, cabelo crescendo não faz coçar. E não. Então, assim, se está coçando, tem algo de errado. Claro que, eventualmente, a gente tem uma sintomatologia ou outra, porque a gente, enfim, a gente está exposto à poluição, a gente está exposto a uma série de fatores, né? E aí, eventualmente, a gente pode ter algum sintoma. Na aplicação da loção, por exemplo, do minoxidil, eventualmente tem uma queixa, mas isso não pode ser uma queixa importante. Porque se Sim. tiver uma queixa importante de prurido, de coceira, provavelmente existe uma dermatite de contato ali, causada ou pelo próprio minoxidil ou pelo propilenoglicol, que vem muito associado nas fórmulas de minoxidil, principalmente nas industriais, nas fórmulas prontas. E aí a gente gera outro problema. Inclusive, uma dermatite de contato pode ser um gatilho de eflúvio telógeno. Então, não é normal ter sintomatologia. Cabelo cresce tranquilamente, a gente não sente nada, tá? Então, não o fio tá saindo do folículo, vai coçar, vai fazer isso. Não, isso não existe. Se tem sintoma, tem algo de errado e a gente precisa entender o que, tá? Então, não é Ah, para coçar. É claro, a gente tem um dia que você anda mais, aí o couro cabeludo fica suado, enfim, você pode ter uma sintomatologia que vai melhorar quando você chega em casa, higieniza o couro cabeludo, enfim, né? Mas se está coçando, tem que investigar, porque tem algo de errado, tá? sim, pode ser algo de origem hormonal, é muito mais séria do que um simples problema, até de uma Ah, dermatite de contato, existe né? uma lista, existe uma lista enorme de causas de prurido, que é a coceira, né? O termo médico a gente fala prurido. Existe uma causa enorme de coceira no couro cabeludo. Como eu expliquei, desde coisas simples, né, locais, até manifestações paraneoplásicas. Então, não é simples. Doenças autoimunes podem fazer o couro cabeludo coçar. Tem que investigar tudo isso diante do sintoma, desse sintoma persistente, né? Um sintoma eventual, tudo bem, mas um sintoma persistente precisa ser investigado. Ok, já tocando nesse assunto sobre as doenças autoimunes, né? Nós vamos falar sobre a areata, que é a doença que é cometida pelo Lucas do BBB, que também pode ser uma decalvante, uma dissecante, uma inflamação ainda mais grave, né? Porque você percebe que o período que ele ficou na casa demora as placas repilarem, nem sempre todas repilam, né? Então, assim, sabendo que a alopecia areata, ela não é contagiosa, mas bem sim, depende de fatores como emocionais, traumas físicos e quadro infecciosos, podendo desencadear ou agravar o quadro, já que é uma patologia de ordem autoimune, a evolução da alopecia areata, ela não é previsível. Então, assim, a pessoa acometida por essa doença pode vir a ter uma queda brusca devido a essa inflamação nos folículos pilosos. É isso que a professora vai explicar agora sobre os fatores autoimunes, né? No caso da areata, vai entrar, ela vai explicar tudo que entra aí, fator fungicida, as problemáticas da areata em si, que também prejudicam a repilação do pelo, galera. Tá. Vamos lá, eu não vi, né? Eu não acompanho o Big Brother. Eu fiquei sabendo aí pelo Instagram do caso do Lucas e que o pessoal falou com uma alopecia areata, né? O caso dele. Quando eu Sim, vi algumas fotos de longe, assim, rede social, enfim, eu eu realmente não sei o que que é, mas o que eu vi é que o pessoal falou que é uma alopecia areata, né? Porque às vezes tem outras doenças que ficam com um quadro muito parecido. Ai, meu Deus do céu, peraí que o telefone caiu. Voltei. Quando não cai a internet. Bom, então assim, o que que é a alopecia areata? A alopecia areata assim, mais frequentemente ela se manifesta com aquelas perdas ovaladas de cabelo. Então a gente vê aquela área bem lisinha sem cabelo. É uma perda rápida, muito brusca. Então, às vezes, o paciente acorda com aquela plaquinha. Essa é a sim. alopecia areata em placas, mas a gente tem casos que cai todo o couro cabeludo, que pode cair todos os pelos do corpo. A gente pode ter alopecia areata em barba, né? Então, assim, em qualquer região do corpo. A alopecia areata, ela é uma doença autoimune, então a gente tem um processo de autoimunidade com infiltrado inflamatório muito importante, que vai agredir o foliculoso assim,
o folículo na fase anágena. Então, ele agride o fio em crescimento, o folículo que está em crescimento. E por isso que essa queda é tão rápida. É diferente do eflúvio telógeno, que a gente vê a queda depois, né? O paciente acorda sem cabelo. É uma doença autoimune que existe uma predisposição genética, né? E que é muito piorada por fatores emocionais. E outros fatores também. Infecção, trauma, enfim. Mas o fator emocional realmente é muito marcante na alopecia areata. Por isso, muita gente às vezes comenta que é uma doença emocional, mas a gente não pode fazer essa correlação dessa forma, né? Não é uma doença emocional, não é porque o paciente está desestabilizado emocionalmente. Isso às vezes traz um peso muito grande para o paciente, porque ele acha que ele está, eu não consegui controlar meu emocional e aí estou sem cabelo por isso. Não. Ele tem um traço genético para desenvolver, tem um distúrbio autoimune, tem um processo inflamatório agredindo aquele folículo piloso e o estresse que ele passa, que ele vive, vai ser um fator agravante ou até desencadeante. Ele pode abrir o quadro depois de uma situação de estresse, né? Mas não é o estresse por si só. E, enfim, para tratar, a gente tem que tratar o processo autoimune, né? A gente tem que controlar essa inflamação, controlar essa resposta de autoimunidade e tratar todos os outros fatores que são gatilhos. Então, as infecções, o estresse, os traumas, tudo, tá? Então, o que eu vi é que o rapaz tem essa doença, né? Alopecia areata em placas, e é muito pior, né? Muito agravada pelos fatores emocionais. Eu acho que foi essa grande polêmica, né? Porque ele passou por muitas questões do programa e que isso teria agravado a doença dele, e realmente agrava, tá? Não é uma doença meramente emocional. Sim, eu tenho outros fatores correlacionados a partir até do nosso sistema imune, né? Que é muito mais sério, muito mais grave, né, professora? Tá ouvindo? Tá, tá. Tá ouvindo? Tá tudo ok? Eu tô te ouvindo com um pouquinho de atraso. De atraso? Você Ah, trava um ok. pouquinho para mim. Eu disse que não é. Ah, ok. Eu disse que não é realmente só um fator emocional, é realmente uma patologia onde está relacionada a toda a nossa parte hormonal do nosso organismo, né? Onde o nosso sistema de defesa, muitas vezes, ele não responde aquilo que a gente está vivenciando no momento, né? Normalmente, esse tipo de problema da alopecia areata é sempre aconselhado, não dá para tratar só com um tricologista, terapeuta capilar. Você tem que procurar um tricologista médico especialista. Você também tem que ser acompanhado por um endócrino, por um psicólogo. Tem que fazer atividade física, tem que passar com um imunologista, nutrição. É realmente uma patologia que requer uma atenção. Você pode ter uma vida saudável, mas assim, você requer uma disciplina muito grande, né, professora? Porque é improviso. Você pode, ou o seu sistema imune não estar funcionando bem, e você vir a ter essas peladas, ou porque você passou por um trauma e é acometido por essas peladas até juntamente com o eflúvio telógeno, né? No caso da pandemia, no caso de quem pegou Covid. Tudo isso influencia, né, doutora Aline? Sim, em qualquer doença, né? Assim, a alopecia areata, ela tem o quadro dela, a fisiopatogenia dela, o eflúvio telógeno tem o dele, mas assim, todas as doenças acabam sendo influenciadas por nosso estado de saúde de uma forma geral, né? As doenças autoimunes, principalmente. Então, tudo isso precisa ser abordado. Um paciente pode ter mais de um quadro capilar, né? Ele pode ter mais de um diagnóstico, isso é relativamente frequente. Mas o importante, eu acho que sim, eu sempre bato nisso em relação à alopecia areata, sabe? Porque é, é como outras doenças, como a dermatite atópica, por exemplo. Vamos falar de pele aqui, né? Vocês falam, emocional, emocional. Sim, o emocional é um fator. Mas existe uma predisposição genética para isso, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, por exemplo, a dermatite atópica e até a alopecia areata pega muito faixa pediátrica. E às Sim. vezes os pais da criança ficam vindo emocional, eles se colocam uma culpa, uma autopunição muito grande. O que eu fiz para o meu filho estar passando por isso, né? Mas não,
O emocional é um fator, né? Mas é um distúrbio genético, assim, né? É um distúrbio inflamatório, enfim, mas que tem uma predisposição genética. Então, por exemplo, eu que não tenho a predisposição para areata, se eu não tiver, espero que não tenha, acho que não, né? Mas assim, eu posso por uma situação de estresse, eu não vou abrir um quadro de alopecia areata. Eu posso abrir qualquer outro quadro, mas não de alopecia areata. Então, eu gosto muito de enfatizar isso. O emocional é sim um fator importante, mas não é uma doença emocional. É uma doença autoimune que afeta o folículo piloso, afeta as unhas, a alopecia areata também pega as unhas, né? E o fator emocional vem como um fator desencadeante ou de piora nesses pacientes. Sim, a gente não tem muito tempo e eu tenho duas perguntas importantes ainda. Vou falar rapidinho. Doutora Aline, eu gostaria de. Primeiro, sobre prancha. Né? Eu tenho uma amiga que estudou comigo na Embi Morumbi que está tendo alguns problemas devido a ter usado uma prancha super moderna que lançou aí, né? E a alta temperatura, mais ou menos a 365 ou 75 graus, não, no meu cabelo eu não quero. Então, já pode imaginar o que essa denutrição proteica pode vir a causar nessa haste capilar, que é o fio, que é o cabelo, né? Então, ela tem me relatado desesperadamente que desde que ela usou, inclusive nela, essa prancha, ela teve problemas. E a partir do primeiro relato, ela cancelou, né? Vale ressaltar, gente, que ninguém deveria usar progressiva, mas se você quer realmente fazer e ganhar um dinheiro extra, né? Eu acho que passar uma prancha no cabelo 7 vezes, 10 vezes, já é muito, porque é muito, por mais que seja segundos naquela haste capilar, ela já perde muito, ela é denutrida, ela se torna porosa, ela se torna cheia de bolhas, não é mais saudável, não tem cutícula, não tem mais nada. Então, as pessoas estão acostumadas a passar 30 vezes numa haste capilar uma prancha. Isso é gravíssimo. Aí reduz para uma prancha de 360 graus a 10. Isso causa ou não causa um eflúvio telógeno, uma denutrição proteica, uma leve queimadura no couro cabeludo? Vamos reafirmar isso, porque tem gente que acha que aquele embelezamento de 1 hora, 2 horas no salão não vai ter nenhuma consequência. Talvez não tenha na primeira, na segunda, na 10ª vez, mas na 11ª ou na terceira pode vir a estourar uma bomba relógio para o cliente, para o profissional, né? E até para o médico, né? A exigência de querer ser algo que a pessoa não é. Vamos falar sobre isso, Pro. Tá. Então, assim, quando a gente fala do dano térmico, né, da prancha, chapinha, enfim, aí, assim, a gente está falando de dano de haste, né? Não tem porquê, a não ser que queime o couro cabeludo, enfim, a gente falar de eflúvio telógeno. Se queima, poderia ser pela agressão local ali, enfim, desencadear um processo. Mas aí o dano é de haste, né? Então, assim, quando a gente fala de eflúvio, a gente está falando dano de ciclo capilar, né? Aí a gente tem uma instabilidade do ciclo capilar, que é outra coisa, é do folículo piloso. Os danos químicos pelas progressivas, pela chapinha, pelo próprio secador, é um dano da haste capilar, que sim, que pode chegar a dar uma alopecia por quebra. Então, às vezes, o paciente tem uma área de raiz, mas não é que o fio está caindo desde a raiz, né? Que é como os pacientes gostam de falar. Mas é porque ele está quebrando, está tendo uma fratura de haste de tanto dano, né? A gente sabe que, por exemplo, o dano mais relacionado ao dano térmico são as bolhas, né? O bubble hair. Então, vai tendo bolhas na haste. E uma vez que a gente danifica o comprimento do cabelache, não tem como recuperar. O que a gente faz é disfarçar com as hidratações, com máscara, enfim. Mas aquela haste danificada, o cabelo ali é morto. Então, danificou, danificou. Se danificar muito, só tesoura. Ou então ele vai quebrar, né? Então, provavelmente o que essa moça passou, talvez ela esteja com uma alopecia, mas por quebra, que pode ter sido uma alopecia bem proximal, porque né, a chapinha vem aqui, aí vem esquentando. Então, às vezes, o cabelo quebra bem proximal, dando um aspecto de uma alopecia mesmo por outra causa, mas é só por dano de haste. Então, assim, todos os procedimentos, não é que algumas escovas progressivas são proibidas, né? Proibidas, por exemplo, formol não se pode usar mais, mas existem algumas liberadas, mas tem que ser feito com muito cuidado, né? Porque uma vez que a gente danifica esse cabelo, não tem como recuperar. Então, às vezes, faz uma alopecia por quebra, por fratura química,
né, de tanto dano que fez térmico, mecânico e químico, né, com os procedimentos, tá? Mas aí não causaria fluvetelose, né? Dano do comprimento do cabelo, dano de haste. Sim. Rapidinho, temos só 4 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre espirolactona, Pantogar, MMP, que é a permeação subcutânea, né? Espirolactona e São Palmeto, que são a bola da vez agora na tricologia dos suplementos usados e indicado pelos dermatos, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre isso também. Ah, que linda! Obrigada. Pode responder, Pro. Obrigada, que linda. Tá ouvindo, doutora Aline? Travou, gente. Tanta coisa legal. Vai ter que ter uma terceira aí, porque ninguém aguenta. Você tá me ouvindo? Que deu uma... Agora eu tô. Tinha parado um pouquinho, mas agora eu tô. Gente, acho que tá travando. Que pena que já vai acabar, o pessoal aqui falando. Pena pra gente também, porque eu tinha feito mais perguntas, galera. Tô curiosa para saber sobre essas outras coisas. Travou. Doutora Aline? Ou vou tentar chamar para despedir ela de novo, gente. Tem que terminar o trabalho aqui. Bem feito, galera. Gente, já mandei, tá? Ó, falta 2 minutos. Eu vou agradecer a todo mundo que participou, que fez pergunta. Tô esperando só a doutora entrar aqui, tá? A doutora Aline pode falar, Pro. Já agradecer a todo mundo. Beijo. Sem Wi-Fi não tem jeito. Hoje tá difícil aqui. Não para conectada. Eu fiz uma perguntona para você, né? Espirolactona, Pantogar, MMP, e a gente tem 2 minutos para falar. Já quero te agradecer por você ter aceitado participar, todo mundo que participou. É sempre um prazer. E vai ter outra live, já aviso, porque vamos começar com suplementos, prometo. Tá, foi uma pena, porque realmente a conexão hoje aqui não ajudou, tentei de todos os jeitos, mas para quem aguentou aí, mesmo intercorrências, obrigada pela participação. E Vera, é sempre ótimo participar, eu adoro. É um jeitinho de estar perto de você também. Ah, obrigada. Né? E de todo mundo que está aí. Gente, a doutora Aline é um anjo na minha vida. A doutora um pouquinho da minha filha, foi minha orientadora do TCC, minha amiga, a gente se fala e a gente aprende muito juntas uma com a outra. E vai ter outra live, porque ficou faltando perguntas. Temos que... Vamos organizar para compensar isso aqui. Eu peço desculpa pela conexão. Fiz de tudo aqui, mas não teve jeito. Hoje tá difícil. Mas que bom que deu para... Isso, e vai ficar gravada, gente. Compartilha, divulga o conteúdo que está sendo falado aqui. É de muita relevância e importância para a vida de todos nós, né? Porque todos estamos sendo acometidos indiretamente, né? Igual você falou, por essa pandemia, né? Então, compartilhe, gente. Gratidão, doutora Aline. Pode falar. Um beijo. Um beijo, não, tá tudo ótimo. Obrigada a você, tá bom? Foi ótimo mais uma vez participar. Eu que agradeço. Fica para a próxima, gente. A gente vai ficar devendo a pergunta sobre Pantogar, Minoxidil, MMP. Então, em breve, eu vou agendar uma outra para a gente entrar nessa parte de suplementação também. Tá bom? Hoje está travando um pouquinho, mas que bom que vocês estiveram com a gente aqui desde o começo, gente. Tá vendo agora? Bom, enquanto o Instagram não corta a gente, se você quiser falar, pode falar, professora.
Instagram não me cortar, eu tô aqui falando. Foi embora. Gente, eu vou agradecer vocês por ter participado da live. E nós vamos voltar em breve, tá bom? Com conteúdo de suplementação, das técnicas que são usadas com médico, porque a MMP só é usada através dos médicos, tá bom? E eu vou marcar uma nova live pra gente, tá bom? Daqui um mesinho, dois meses a gente se vê de novo. Vai ter outros temas. Continuem acompanhando, divulgando. Gratidão. Namastê. Boa noite para todo mundo. Não exagere com as tranças, hein? Apesar de ter adorado elas. Beijo!